Sou só eu ou os cristãos estão super em alta agora? Eu sinto que em 2024 os cristãos estão rugindo. Pelo menos é assim que eu sinto. E não há indicação maior disso do que ontem à noite. Os Celtics ganharam o campeonato da NBA, caso você tenha perdido. Mas eu acho que a verdadeira história é o técnico principal, Joe Mazzulla. Já falamos sobre ele no programa algumas vezes. Ele andou pela quadra rezando o terço antes do jogo. Inacreditável. Quero dizer, quando você já ouviu falar disso? De um técnico fazendo isso antes de uma final de campeonato. E aqui está uma foto dele logo depois que eles venceram. Se você não consegue ver porque está ouvindo no Spotify ou Apple, a camisa dele diz: "Mas antes, deixe-me agradecer a Deus." Sim, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. A primeira coisa sobre a qual quero falar antes disso, no entanto, é que realmente parece que a mídia está tentando nos conduzir lentamente para a Terceira Guerra Mundial. O que me faz pensar muito sobre a Segunda Guerra Mundial, porque sinto que houve muitas mentiras, pelo menos muita propaganda, e precisamos discutir isso. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Candace. Então, meu trauma de infância é a Segunda Guerra Mundial. É seu também. Confia em mim. Você pode não acreditar, mas definitivamente esse também é um trauma seu. Pode ser difícil compreender isso, pessoal, mas o propósito da educação pública é, na verdade, a doutrinação. Esse é todo o propósito disso. E é estranho porque nós sentamos em nossas salas de aula como americanos e nunca poderíamos ser como o Oriente. E havia a juventude de Stalin e havia a juventude de Hitler. E nós não somos nada assim. Somos tão livres. Não. Na verdade, usamos exatamente as mesmas táticas. Assim como a juventude de Stalin e de Hitler. E comecei a perceber isso quando me deparei com um livro. Vocês sabem, eu sou um grande fã do Thomas Sowell. O livro se chama Inside the American Education System. Recomendo fortemente que você leia. E no livro, ele discute como o sistema escolar americano empregou intencionalmente táticas soviéticas testadas e comprovadas para chocar as crianças e fazê-las obedecer. É algo realmente fascinante. Eu vou dar um exemplo do que ele está falando. Ele está se referindo à educação sexual nessa parte específica do livro. E ele está falando sobre como. Eles sabiam que se mostrassem certas imagens para crianças em uma determinada idade, elas ficariam tão chocadas que obedeceriam. Certo? Então, o que tínhamos aqui na década de 1960 era um bando de crianças se formando com a virgindade intacta. Eles estavam ouvindo seus pais quando se tratava de, entre aspas, educação sexual. E então, isso se transformou radicalmente depois de 10 anos de, entre aspas, educação sexual em escolas públicas. E de repente você tem crianças concordando em tomar pílulas anticoncepcionais. A paternidade planejada entrou na sala de aula. Eles mostravam a eles esses vídeos como exemplo de uma mulher dando à luz. Imagine que você é uma criança e nunca nem teve relações sexuais e de repente está assistindo a um vídeo de uma mulher gritando enquanto dá à luz. Isso te apavora. Em que tipo de conformidade? Isso te apavora a ponto de dizer, ok, bom, eu definitivamente nunca vou querer engravidar uma mulher. Se você é uma mulher, você pensa, eu nunca quero dar à luz. Deixe-me tomar todas essas pílulas anticoncepcionais. Enfim, deixando isso de lado, isso me fez pensar em outras formas de tratamento de choque na sala de aula. E eu acho que não há exemplo maior disso do que a Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, pense em como você reage agora ao conceito de Segunda Guerra Mundial. Ainda muitos anos depois do seu ensino na escola pública. Temos uma resposta quase visceral que foi incutida em nós, até mesmo em relação a algo como sotaques alemães. Eu percebo isso. Todo filme que assisti enquanto crescia, toda vez que se falava sobre alemães na sala de aula, eles eram os vilões. Basta um sotaque alemão. Meu Deus, esse homem deve ser mau. Ele tem um sotaque como o de Adolf Hitler. É isso que eles estão colocando em você. Qualquer coisa para derrotar os nazistas. Nem sequer questione isso. Não importa o que tenhamos que fazer, mesmo que precisemos. Cometer crimes de guerra, se for preciso matar civis. Desde que derrotemos os nazistas, está tudo bem. Desde que nunca tenhamos que ouvir um sotaque alemão, está tudo bem. Isso é meio que o que percebi sobre o meu ensino na escola pública. E se você precisa de mais provas disso, não procure mais do que a bizarra defesa pública que as pessoas fazem sobre o lançamento de bombas atômicas. Sim, incinerando. Centenas de milhares de seres humanos. E as pessoas vão defendê-lo assim mesmo. Recentemente, Tucker apareceu no Joe Morgan. Tenho mostrado clipes disso. Foi uma conversa fenomenal. Você deve persegui-lo integralmente.
Mas ele começa a falar sobre lançar bombas atômicas e diz algo que eu acho bastante sensato. Ouça com atenção. A direita, você sabe, passei os últimos 80 anos defendendo e lançando armas nucleares contra civis. Tipo, você está brincando? Certo. Isso é, à primeira vista, o mal. Sim, se não tivéssemos feito isso, então isso foi realmente uma grande economia. Não é errado lançar armas nucleares sobre as pessoas. E se você se pegar argumentando que é bom lançar armas nucleares sobre as pessoas, então você é mau. Não é difícil. Isso é uma decisão difícil? Para mim, não é uma decisão difícil. Sim, concordo totalmente com essa afirmação. Se você se pega defendendo o lançamento de bombas nucleares sobre civis inocentes, você não está do lado do bem. Obviamente você não está do lado do bem. Como você pode achar que isso é aceitável? É o que eu penso agora, pelo menos. Provavelmente não se você tivesse me perguntado quando eu estava aprendendo sobre a Segunda Guerra Mundial no ensino médio, porque eu estava sendo fortemente doutrinado. Mas assim que ele fez essa declaração, toda a mídia surtou com ele, porque obviamente temos psicopatas comandando a mídia e psicopatas que amam a guerra. Eles amam tanto a guerra, eles amam tanto a ideia de matar civis inocentes. Veja este tweet como apenas um exemplo de uma resposta que essa pessoa realmente escreveu. Tucker não só está errado, como está completamente errado. Lançar bombas atômicas no Japão não foi apenas necessário, mas também bom. Uau, uau. Como é que se chega a esse nível de psicopata? Ele é aspirante. É como as Olimpíadas do psicopata. Ele está ganhando todos os prêmios. Não era necessário, mas também foi bom. Foi algo que eu diria que foi uma coisa boa de ter acontecido. É simplesmente incinerar vidas humanas. E você sabe que ele não é a única pessoa que acredita nisso. Porque, como eu disse, todos nós fomos doutrinados a acreditar que precisávamos matar 200 mil civis para, como nos disseram na escola, salvar vidas. Agora que estou mais velho, eu fico tipo, o quê? É literalmente eu com meu marido quando compro um vestido e digo pra ele que economizei dinheiro. Eu falo, olha, amor, comprei esse vestido por $150. Estava com 25% de desconto. Estava em promoção, então eu economizei dinheiro. Claro, não há uma única prova para sustentar minha afirmação, mas meu marido me diz, olha, isso é bem ilógico. E aí ele me confronta com o fato de que nenhum dinheiro foi economizado. Na verdade, o que aconteceu foi que eu gastei $150. A realidade é que eu só fui influenciada pela propaganda das promoções. Está em promoção. Está com 25% de desconto. E assim, fui doutrinada a acreditar que estava economizando dinheiro ao gastar dinheiro. E é basicamente isso que acontece quando você olha para a propaganda da Segunda Guerra Mundial. É tipo, estamos só fazendo aquela matemática de menina mesmo. Aqui estão os fatos que estão escondidos à vista de todos. O Japão estava na defensiva há 2 anos. A Alemanha já havia se rendido. O Japão já estava negociando os termos de sua rendição inevitável. Factualmente falando, o motivo alegado para termos lançado a bomba foi que queríamos colapsar o moral japonês. Sim, isso está até na página da Wikipédia. Eles admitem isso. É só que não, na verdade não era sobre salvar vidas. Era mais sobre colapsar o moral dos civis, dizendo, olha essa bomba que temos. Olha quantos de vocês podemos matar com apenas uma bomba. E factual e falando, mesmo que hoje a mídia diga que não se pode debater se lançar a bomba atômica foi necessário ou não, isso sempre foi algo que os generais comandantes do Zeuatsu, até mesmo do exército, diziam que não era necessário. Este é um trecho direto do general Henry H. Arnold, que era o general comandante do exército do Zeuatsu, exército sob o comando de Truman. Ele disse, sempre nos pareceu que, com ou sem bomba atômica, os japoneses já estavam à beira do colapso. Logo atrás dele, aliás, Eisenhower. Ele concordou. Ele disse, abre aspas, o Japão, naquele momento, estava buscando uma forma de se render com a mínima perda de prestígio. Então, isso foi um consenso. Como as pessoas hoje contestam essa narrativa? Ou, na verdade, uma pergunta melhor seria, por quê? As pessoas contestam hoje em dia? Por que há pessoas na mídia tentando contestar essa narrativa, tentando convencer você de que matar em massa é aceitável, necessário e, às vezes, até bom? Aqui está uma realidade. Fomos imersos na crença de que precisávamos entrar na guerra porque tínhamos que libertar os judeus dos campos de concentração. E ainda assim, o que não nos contam é que também permitimos que Stalin continuasse com esses campos de concentração. Nos unimos a um vilão para derrubar outro vilão.
Permitimos que Stalin continuasse o assassinato em massa de cristãos, algo que já vinha acontecendo há muito tempo, obviamente. A Revolução Bolchevique que aconteceu antes dele chegar ao poder, certo? O que aconteceu sob o comando de Lenin? O massacre de cristãos, a criação dos campos de concentração, o sistema Gulag. Cristãos sendo afogados em massa em barcaças. Então, se tudo isso era para evitar uma limpeza étnica, se essa realmente é a história da Segunda Guerra Mundial que nos ensinam nas salas de aula, que precisávamos impedir essa limpeza étnica, o que, na minha opinião, aliás, sempre é um objetivo admirável. Por que nunca nos ensinaram que os mocinhos, ou seja, nós, então cometemos uma limpeza étnica logo em seguida? Por que não nos ensinaram que permitimos que a culpa coletiva fosse atribuída a pessoas que simplesmente falavam alemão, que não tinham nada a ver com Adolf Hitler, que não votaram em Adolf Hitler? Sim, eu descobri isso recentemente, assistindo a um documentário da BBC, quando um padre em Londres mencionou isso casualmente para mim. Ele disse: os americanos não sabem de nada. Vocês são tão severamente doutrinados pela propaganda. Vocês não sabem nada sobre o que aconteceu nas guerras. Vocês não sabem nada sobre os crimes de guerra que foram cometidos, até mesmo pelo Ocidente. E ele compartilhou comigo esse documentário intitulado The Savage Peace. Quero mostrar um pouco disso para vocês agora. Ouçam só. Os alemães locais são forçados a confrontar os horrores do Terceiro Reich. Um abajur feito de pele humana, órgãos humanos em frascos e metade de uma cabeça decepada. Noções de culpa coletiva e punição por tais atrocidades faziam com que poucos estivessem dispostos a considerar a ideia de alemães como vítimas, especialmente em países que haviam sofrido o peso das atrocidades nazistas. Então, caso vocês não estejam acompanhando o que aconteceu, eles estão falando do pós-guerra. Eles tinham mesas montadas nas vilas e mostravam cabeças decepadas, mostravam pessoas que foram mortas e as expunham. Suas cabeças em frascos e diziam: olhem, foi isso que os nazistas fizeram. Então, não se sintam mal com o que estamos prestes a fazer com os alemães agora. Basicamente, eles fizeram uma propaganda eficaz junto às pessoas das vilas locais para obter permissão para assassinar em massa civis inocentes e crianças inocentes. E foi exatamente isso que eles fizeram. Por isso, depois de assistir a esse documentário, eu tuitei isso. Os americanos não sabem nada sobre a verdadeira história. Você sabia que 12 milhões de alemães foram etnicamente expulsos após a Segunda Guerra Mundial? Você sabia que 500 mil deles foram assassinados pelo crime de falar alemão, que crianças foram enfileiradas e fuziladas? Bem mais de 2 milhões de mulheres e crianças foram estupradas no final da guerra. Muitas delas morreram ou se mataram como resultado disso. Na Tchecoslováquia, alinharam civis alemães, muitos dos quais viviam lá há séculos, e passaram com caminhões por cima de suas pernas. Forçaram-nos a cavar suas próprias covas. Nem todos eles eram alemães. Alguns apenas falavam alemão. 12 milhões de civis alemães foram expulsos por toda a Europa Oriental, forçados, despojados de suas casas, propriedades e cidadania pelo crime de falar alemão. Centenas de milhares deles morreram de fome. Essa expulsão étnica foi a maior da história da humanidade, e mesmo assim, você nunca ouviu falar sobre isso. Por quê? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Por que nunca ouvimos falar sobre isso? Bem, porque então se torna mais difícil para nós considerarmos. O que realmente aconteceu? Qual foi o verdadeiro motivo para nos envolvermos na Segunda Guerra Mundial? Se íamos cometer os mesmos crimes, limpar etnicamente pessoas, colocá-las em campos de concentração, matá-las, matar seus filhos, alinhá-los e atirar neles. Isso não é bom. Vou te fazer outra pergunta. Por que eles estão quase mais controladores sobre a narrativa da Segunda Guerra Mundial hoje do que eram há muitos anos? Bem, a resposta para isso, na minha opinião, é porque eles estão tentando nos conduzir lentamente para a Terceira Guerra Mundial. Eles estão ficando insanos, descontrolados, tentando defender a narrativa da Segunda Guerra Mundial. Não faça perguntas. Nós não fizemos nada de errado. Lançar bombas nucleares está tudo bem. E provavelmente não há ninguém mais descontrolado do que Lindsey Graham nesse assunto. Ouça o que ele disse. Então, quando enfrentamos a destruição como nação após Pearl Harbor, lutando contra os alemães e os japoneses, decidimos acabar com a guerra bombardeando Hiroshima e Nagasaki com armas nucleares. Essa foi a decisão certa.
Dê a Israel as bombas necessárias para acabar com a guerra que eles não podem perder e trabalhe com eles para minimizar as baixas. Porque é aceitável que os Estados Unidos não lancem 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki para pôr fim à guerra que representa uma ameaça existencial. Por que foi aceitável que fizéssemos isso? Eu pensei que estava tudo bem para Israel. Faça o que for preciso para sobreviver como um Estado judeu. Aí está. Propaganda descarada. Eles querem lançar armas nucleares agora. Esse é o ponto. Eles estão planejando a Terceira Guerra Mundial. É assim que me sinto. Acredito que isso é o que está acontecendo. Eles estão preparando o terreno para a Terceira Guerra Mundial. E eles querem ter certeza de que vocês tenham uma resposta visceral para que isso seja permitido. E nós não deveríamos permitir isso. A matança em massa de civis inocentes é sempre um erro. É sempre um erro, especialmente quando se faz isso apenas para destruir o moral. Comecem a prestar atenção, pessoal, porque a retórica está aumentando por um motivo, e é tudo o que vou dizer sobre esse assunto. E sabe de uma coisa? Eu não sei quanto a vocês, mas acho que não podemos realmente arcar com outra guerra interminável. Muitos de nós estamos lutando para acompanhar as contas do dia a dia, comida, gasolina, até mesmo a conta de luz. Se você é proprietário de uma casa, quero que faça uma coisa. Ligue para meus amigos da American Financing. As taxas de juros caíram para a casa dos 5%, o que é quase um quarto da média das taxas de cartão de crédito. A American Financing está economizando para seus clientes uma média de $854 por mês ao acessar o patrimônio da casa e eliminar dívidas de cartão de crédito com juros altos. O $854 por mês é como um aumento de uns $10.000. As taxas de juros do cartão de crédito são absurdas e a maioria de nós ainda carrega um saldo devedor mês após mês. Então ligue para a American Financing e cuide disso hoje mesmo. Não deixe para depois. Se você ligar hoje, talvez não precise pagar a hipoteca do mês que vem. Financiamento americano, ligue para 800-795-210. O número é 800-795-210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Tudo bem, pessoal, agora é hora de contar algumas histórias. Antes de fazer isso, quero lembrar que não acredito o quanto esse canal do YouTube cresceu em apenas uma semana. Acho que quase mais de 250 mil pessoas se inscreveram, mas estamos na corrida para chegar a 2 milhões. Então clique no botão de inscrição. Além disso, se você quiser apoiar o show, saiba que pode acessar locals.com. Encontre-nos. Você pode fazer uma doação mensal para que possamos manter isso funcionando de forma independente. Tudo bem, pessoal? Então eu provoco isso, obviamente, no início do show. Joe Mazzulla. Ele é um herói absoluto. Vou tentar pegá-lo. Sinto que preciso entrevistá-lo. Há algo acontecendo neste país e em todo o mundo. Você pode sentir isso. É como se os cristãos finalmente tivessem encontrado sua voz. Talvez seja porque tem havido tanta maldade. E estamos percebendo que a única maneira de combater isso é com bondade e verdade. É assim que você combate as mentiras. Satanás é o autor das mentiras, o que significa que precisamos de pessoas começando a espalhar a verdade ao espalhar o evangelho. E ver... Sempre que olho para Hollywood, olho para os esportes, olho para o entretenimento, tudo o que penso é em maldade. Então, quando você vê alguém dentro desse meio falando sobre Jesus, sobre cristãos e sobre sua fé, você simplesmente pensa, uau, isso é incrível. E é exatamente isso que Joe Mazzulla tem sido na NBA. Agora, lembrando, ele tem apenas 35 anos. Ele é o técnico dos Celtics e agora pode comemorar a conquista do campeonato da NBA. E antes do jogo, ele decidiu andar pela quadra rezando o terço, pessoal. Dê uma olhada nesse vídeo. Isso é incrível. Eu gosto de chegar à arena ao meio-dia. Gosto de fazer uma caminhada de oração ao redor da quadra, no Garden. Gosto de estar no Garden quando não tem muita gente lá, só porque é o Garden. Você já viu isso alguma vez? Estou te perguntando, sério. Pelo menos não nos tempos recentes. Eu sei que costumávamos ser um país muito mais fiel, mas parece que muito disso foi perdido nas últimas décadas. Então ver ele dizer, eu gosto de fazer uma caminhada de oração, essa é a primeira coisa que eu quero fazer. É o que eu quero fazer, uma oração. A caminhada é absolutamente incrível e eu acho que isso vai inspirar pessoas, as pessoas que precisam de inspiração. Sabe, muitas dessas crianças que estão crescendo, especialmente jovens negros que estão crescendo e querem ser como LeBron James. Não, eu rejeito isso. Eu digo que você deveria, em vez disso, querer ser alguém como Joe Mazzulla, que sabe que deve colocar os cristãos em primeiro lugar em sua vida. E isso não é o certo, pessoal. Isso não é o certo. Aqui está outro trecho dele explicando por que sua identidade cristã é o que ele considera mais importante. Ouça só.
Eu sou meio afro-americano, meio italiano, mas, mais importante, a decisão que tomei na minha vida foi de não enxergar as coisas por nenhum desses dois lados, e decidi enxergar as coisas pela perspectiva cristã. Então, minha identidade está nele em primeiro lugar, e isso vem antes de qualquer outra coisa. E isso sempre foi importante para mim, por causa do que ele fez por mim na minha vida, das pessoas ao meu redor que me levaram até lá. Isso é importante para minha esposa e para minha família. Isso não significa que seja mais importante do que qualquer outro ponto de vista pelo qual possamos enxergar. Mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. E vamos enxergar a vida pela perspectiva cristã e tudo o que isso envolve. É isso mesmo? Este é o treinador mais jovem a vencer o NBA. Título desde que Bella Russell o ganhou com a mesma idade em 1969. E ele está falando sobre sua identidade cristã. E é por isso que eu digo que simplesmente sinto como se o Espírito Santo estivesse se movendo, porque eu senti esse impulso no começo do ano passado, realmente, de falar mais sobre a fé cristã, falar mais sobre a minha fé e me aprofundar mais na minha fé. E perceber que eu tenho uma plataforma para espalhar o bem e que realmente só existe uma maneira de espalhar o bem. E eu também tenho reservado muito tempo para falar sobre a história dos cristãos. Porque me revolta que, por qualquer motivo, quando cristãos morrem, como eu disse no Piers Morgan na semana passada, ninguém se importa. Ninguém se importa quando o sangue de cristãos é derramado. Estou cansado de jovens cristãos se alistando no exército com a tarefa de ir para o exterior e morrer, ou simplesmente tentar matar outros cristãos. Então estou olhando para o mundo politicamente através da lente dos cristãos. Essa tem sido a transformação em mim. Eu fico pensando, o que realmente está acontecendo aqui? Porque parece que o que nos foi dito é tão míope, é tão emocional, é irracional. Até mesmo como acabamos de fazer, falando sobre a Segunda Guerra Mundial e percebendo que muito do que estamos aprendendo nem faz sentido. Não faz sentido. Então, o que é que estamos combatendo? E a resposta é que sempre foi sobre bondade versus maldade, certo? E existe bondade e existe maldade em todos os países. Então, deveríamos simplesmente nos unir no sentido de ficar ao lado da bondade contra o mal. Agora, falando em a América sendo lenta, entrou na Terceira Guerra Mundial. Obviamente, eu levantei essa questão com colegas na semana passada, mas parece que nossa mídia está obcecada em pressionar esse dedo sobre o que está acontecendo em Israel, apesar do fato de que cristãos estão sendo assassinados em todo o mundo e Israel está fornecendo armas para que cristãos sejam mortos na Armênia. Eles não falam sobre isso. É simplesmente um assunto sobre o qual eles não querem falar. Qual é o motivo dessa insistência? Acho que é porque, sim, eles estão dizendo, quer você queira ou não, estamos planejando outra guerra. E este artigo apareceu ontem no Jerusalém Post. Diz que as FDI sabiam dos planos do Hamas para sequestrar 250 pessoas antes do ataque de 7 de outubro. Ok, bem, isso deveria deixar todo mundo desconfortável. Vou ler o que eles escreveram, literalmente, no Jerusalém Post. Diz o seguinte, um documento recém-divulgado revelou que as forças de defesa e os sistemas de inteligência de Israel tinham conhecimento detalhado do plano do Hamas para invadir Israel e sequestrar 250 pessoas semanas antes do massacre de 7 de outubro. O documento, que foi elaborado na divisão de Gaza, detalhava as intenções do Hamas e era de conhecimento dos principais oficiais de inteligência, de acordo com uma reportagem da Candace Juice. O documento, intitulado Treinamento Detalhado de Incursão de Ponta a Ponta, foi distribuído em 19 de setembro de 2023 e descrevia em detalhes a série de exercícios realizados pelas unidades de elite do Hamas. Vou fazer uma pausa aqui e dizer o seguinte. Eu me lembro quando Charlie Kirk levantou essa questão, e ele obviamente é notoriamente pró-Israel, sobre se eles tinham ou não essa informação e permitiram que o ataque acontecesse por outros motivos, de repente o chamaram de antissemita. Quando ele disse, ouça, eu estive em Israel, eu também já estive em Israel. É do tamanho de Nova Jersey, há uma presença militar a cada 5 metros, e mesmo assim esse ataque durou 2 horas. Logo depois, soubemos disso. Que o Egito disse que também havia informado Israel de que um ataque iria acontecer. E eles ignoraram isso. Isso me deixa desconfortável. Ok, isso me deixa desconfortável porque não faz sentido. Não faz sentido que eles ignorassem tudo isso, que tivessem essa informação desde setembro e que escolhessem ignorar tudo isso. Não faz sentido quando você percebe a conversa que está acontecendo agora, que parece que eles já decidiram pela Terceira Guerra Mundial e todos nós estamos sendo convocados para ela. E não faz sentido quando você vê a quantidade de censura e os ataques que estão acontecendo a qualquer pessoa que se posiciona contra isso. Então, deixe-me deixar claro qual é a minha posição sobre isso. Nenhum americano deveria ser enviado para o exterior para morrer por Israel. Ponto final. Simples assim.
Não me importo com o que você queira me chamar. Chega de sangue de cristãos. Não deve ser derramado no exterior, certo? Quando nem podemos fazer perguntas sobre isso, o Jerusalém Post pode falar sobre o assunto. Mas se nós questionamos, então os americanos são difamados, caluniados e ameaçados de perder seus empregos. Se eu nem posso falar sobre uma nação para a qual vou trabalhar porque eles estão pegando nosso dinheiro dos impostos, não, me desculpe. Eu estou completamente fora dessa. Não quero ter nada a ver com isso. Tropas americanas não deveriam se envolver em nenhum conflito no exterior, mas principalmente em um conflito no exterior que nem sequer podemos criticar. Então essa é a minha posição sobre isso. E ainda esta semana, pretendo trazer uma voz pró-Israel de volta ao programa. Estamos em conversas tentando resolver isso para que possamos oferecer, tempo igual para ambos os lados. Porque tivemos a Brianna Joy aqui na semana passada só para falar sobre ela ter sido demitida. Mas também queremos garantir que as vozes pró-Israel sejam ouvidas. Eu não tenho problema se você é pró-Israel. Só estou dizendo que não quero me envolver na sua guerra. Interprete isso como quiser. Essa é a minha posição sobre isso. Chega de derramamento de sangue cristão, em qualquer lugar. Certo, pessoal. Agora é hora de ler alguns dos seus comentários sobre episódios passados. Antes de fazermos isso, quero mais uma vez lembrar vocês, eu assisti aquele filme, O Som da Esperança. É brilhante, é lindo, é apaixonante. É a história de Post-Trot. É aquela cidade no Texas onde eles simplesmente decidiram: ei, nós vamos lidar com o sistema de adoção ao nosso redor. Nós vamos simplesmente acolher essas crianças e dar a elas uma chance na vida, uma chance de algo diferente. Não há nada pior do que ser apenas passado de um lado para o outro dentro de um sistema. E você pode imaginar o trauma que isso causa. E como eu disse, muitas vezes não gostamos de pensar sobre isso porque esses problemas são quase grandes demais para compreender. Você não quer acreditar que isso está acontecendo aqui na América, mas está. E é importante que apoiemos as pessoas que estão trazendo essas histórias e saibamos que podemos fazer a diferença. Então, primeiro, deixa eu mostrar para vocês esse trailer novamente. Ouçam só. Você, olhe atentamente para esta criança. A partir de agora, você vai ser o meu precioso menininho. Senhorita Satan, você tem certeza absoluta de que todas essas pessoas realmente nos querem aqui e nos aceitam de bom grado? Ah, querida, eu sei que querem. E se eles não forem legais com a gente? Você viu a senhorita Macron? Ela acabou de me dizer que sabe que você é a filhinha dela. Ela disse? Sim, ela disse. Minha preciosa Mercedes. Estou tão feliz em te ver. Meu nome é Dona, mas você pode me chamar de mamãe. Oi, mamãe. Isso mesmo. Então, esse é um trecho real. Desculpe, acho que eu disse trailer. Esse é um trecho real do filme. E como eu disse, dá pra ver o quanto é apaixonado. Como você pode apoiar? Talvez você esteja vendo isso e pensando, na verdade, eu estava em dúvida e acho que deveria acolher alguém em situação de adoção temporária. Talvez você não esteja equipado para fazer isso. Mas uma coisa que você pode fazer é apoiar este filme. É uma coisa tão fácil de fazer. Queremos reunir 1 milhão de lutadores nos cinemas durante a semana de 4 de julho. Como você faz isso? Acesse angel.com ou Candace. Você pode conferir os horários dos shows. Você pode ver onde ele está tocando. Você pode comprar ingressos. É isso que eu quero que vocês façam. Acesse angel.com, critique Candace e junte-se à luta por nossas crianças. Agora, sobre alguns dos seus comentários, o episódio de ontem, e isso foi um sucesso, Brigitte Macron. Estou lhe dizendo, eles estão apenas mentindo. É estranho. A única defesa que eles têm contra isso é que você é transfóbico. Você é louco. Isso é loucura. Ok. Você pode desmascarar qualquer coisa, qualquer parte de todas as evidências que foram compiladas para provar que Brigitte Macron viveu como um homem durante os primeiros 30 anos? E a resposta é, eles não podem. Satan Hale escreve, tem um filho de 13 anos. A ideia de um adulto e um professor abusando dele é revoltante. Concordo totalmente, e é por isso que eu disse. No melhor dos casos, o que você tem é um aliciador pervertido que aparentemente está tomando todas as decisões em relação ao seu gabinete, o que é estranho. Light on a Hill escreve, francês aqui, há evidências de que Brigitte morreu aos 6 anos e seu irmão assumiu seu nome e identidade. Isso está sendo suprimido, ridicularizado e enterrado da mesma forma que a verdade sobre a vacina foi. Sim, pessoal. Então, à medida que você aprofunda no que eles conseguiram descobrir, a teoria é que a menininha que estava sentada no colo da mãe, que tentaram passar dizendo, olha, esta é uma foto da Brigitte quando era criança. Na verdade, é a irmãzinha da Brigitte que morreu quando era jovem. Eles encontraram evidências de que essa menininha morreu.
E sim, então esse seria um cenário em que ela simplesmente assumiu o nome da irmãzinha, o que é perturbador em tantos níveis. Como eu disse, vá atrás da fonte primária, a história é fascinante. Jan escreve: eu sou francês. Tenho pensado nisso há alguns anos. Eles nos chamaram de transfóbicos. Até mesmo pela Brigitte, ela ou ele mesmo, na TV Nacional, o que meio que prova que estávamos certos. Isso é verdade. E teóricos da conspiração. Mas eu não me importo se alguém é trans. Eu me importo se uma criança foi manipulada por um professor e se essa criança instável se tornou presidente do meu país. Senhor, nos ajude. Obrigada, Candace, por falar sobre isso. Você está causando muito barulho aqui. Sim, e você está certa. As pessoas perguntam, por que isso importa? Como assim? Por que isso importa? Você está louco? Ou estamos falando de uma criança sendo manipulada? Estamos falando de uma mentira que o Estado está protegendo. O Estado inteiro estaria por trás dessa mentira. Mesmo que tivessem vindo a público e dito, estamos concorrendo a um cargo e esta é minha esposa trans. Ok, justo. Então, pelo menos as pessoas podem votar e dizer, eu sei que eles acreditam nisso. Eles acreditam naquilo. Eles são a favor disso. Eles são a favor daquilo. Mentir completamente e assumir um cargo é simplesmente inaceitável. É inacreditável. E também só... A ideia de manipular psicologicamente uma nação inteira em massa é perturbadora. É perturbador. Isso mostra que há verdadeiros psicopatas e sociopatas no comando, o que acho que estamos começando a perceber em todo o mundo. Francis escreve: quando colegas acusam Candace de não ter um diploma em jornalismo, Candace, sua capacidade de se conter e não jogar a verdade na cara dele naquele momento é realmente humilde e elegante. Continue lutando a boa luta. Obrigada. Eu simplesmente não liguei. É uma bobagem, porque mesmo que eu tivesse feito isso, se eu tivesse me levantado e dissesse, na verdade, colegas, eu tenho 2 diplomas. E quero dizer, eu tenho um diploma a mais que você? Você perde. Quando eles começam a argumentar a partir dessa posição de não autoridade, como eu chamo, eles já perderam. E ele só me pareceu tolo. E eu estava rindo tanto que nem quis rebater aquilo. E também quero que as pessoas lembrem, ter um diploma não significa nada. Você tem bom senso? Você tem um instinto que te diz quando algo está errado ou certo? E você tem bom senso o suficiente para confiar em seu instinto e não permitir que ele seja dominado por essas forças satânicas e pela mídia? Essas são as pessoas que deveríamos ouvir. Não me importo com seus diplomas fofinhos. Por fim, vocês sabem que estou neste aplicativo, Mnect, que eu adoro completamente. Significa Minute to Connect, minuto para conectar, MNST. E essa jovem me escreveu. O nome dela era Annie. Eu simplesmente adorei o que ela quis perguntar. Ela disse: oi, Candace, estou entrando no meu 3º ano da faculdade. Preciso da sua ajuda para saber o que fazer da minha vida. Meu sonho é ser dona de casa com marido e filhos. Mas me sinto pressionada a entrar no mercado de trabalho e não gosto do meu curso, Administração de Empresas. Estou tendo dificuldades na faculdade porque não estou motivada e não me sinto útil. Eu moro em Massachusetts e adoraria me mudar para algum lugar mais conservador, mas eu não conheceria ninguém. Meu emprego dos sonhos seria fazer parte da sua equipe, mas acho que não posso me mudar, nem sou qualificada. Qualquer conselho que você possa me dar sobre o que fazer seria muito apreciado. Além disso, ouço seu podcast há 2 anos e você mudou a minha vida. Obrigada por tudo o que você faz e que Deus te abençoe. Então, Annie, eu sei que já te respondi esta manhã. Te enviei uma mensagem de voz, mas também te disse que falaria sobre isso no programa. E quero que você saiba que, se você não sabe o que está fazendo, se endividar provavelmente não é o caminho que você deveria seguir. E como eu disse, você deveria ter uma conversa séria com seus pais. Porque há muitas pessoas se jogando em dívidas para a vida toda, sabendo que não querem fazer o que estão fazendo. Apenas sentindo essa pressão. Quando você está no ensino médio, o sistema diz que se você não for para a faculdade, se não conseguir um diploma, você será um fracasso. Isso não é verdade. Na verdade, muitas vezes, especialmente considerando a propaganda, o tema do episódio de hoje, você pode quase garantir que quanto mais tempo você ficar na faculdade, mais chances tem de se tornar um fracasso. Porque os jovens, como já disse muitas vezes, estão ficando academicamente cada vez mais ignorantes com o passar dos anos. Isso acontece porque, na verdade, é só uma oportunidade para eles imporem incentivos do Estado para envenenar as crianças com esses incentivos estatais, certo? Esses jovens vão para a faculdade e saem como ativistas incapazes de fazer negócios. Então, por favor, não diga, nem estou qualificado para trabalhar na sua equipe. Na verdade, e esta é uma história real, uma das pessoas que trabalha na minha equipe é uma garota chamada Bella. Ela fez 1 ano de universidade e disse, não quero fazer isso, quero ser uma dona de casa. Por que estou acumulando dívidas? Por que vou gastar 50 mil por ano para fazer faculdade aqui no Tennessee se eu sei que só quero me casar e ter filhos? E adivinha o que fizemos? Nós a contratamos.
Então não temos essa mesma percepção snob. Não seguimos o modelo do Piers Morgan de você tem diploma? E eu acho que cada vez mais pessoas estão indo nessa direção, então desejo muita sorte para vocês. Qualquer pessoa que esteja ouvindo essa mensagem e precise escutá-la hoje, que me ouve na faculdade, não faça algo só por fazer. Certifique-se de que faz sentido para a sua vida. Certo, pessoal? Esse foi um episódio um pouco mais longo para vocês. Vocês sempre dizem isso no chat ao vivo. Episódios mais longos. Estou tentando. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Lembrando, por favor, acessem o locals.com e nos apoiem. Torne-se um assinante mensal ou anual. Faça o que puder para nos manter independentes, porque estamos nos divertindo, sem precisar ouvir ninguém. Ou você pode acessar clubcandice.com. Esses copos Christians King Stalin vão ser descontinuados em breve, porque já estamos quase chegando a 2 milhões de inscritos, o que é insano, pessoal. Estou tão feliz, tão grata e a gente se vê amanhã.